Boa noite a todos. Hoje eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Sem se alterar. Os sucessos da vida não correspondem às tuas expectativas? Não te revoltes, nem te abatas. Medita em quantas vezes não terás por tua vez contrariado os planos da vida para o teu sucesso espiritual. Apoie-te na fé e segue adiante. Pessoas do teu convívio frustraram os teus sonhos mais santos? Não te revoltes nem te abatas. Pensa nos momentos em que, sem saber ou desejar, também frustrastes os sonhos que outros alimentavam a teu respeito. Apoie-te na fé e segue adiante. A enfermidade fustiga o corpo, impondo-te a dor? Não te revoltes nem te abatas. Recorda os instantes de invigilância em que possivelmente tenhas contaminado o veículo físico com emoções e pensamentos enfermiços. Apoie-te na fé e segue adiante. No curso da existência terrena, é natural deparares aqui ou ali com circunstâncias aflitivas, desafiando tua capacidade de superação. Nesses momentos, não te revoltes nem te abatas. Pensa na grandeza do amor divino, apoie-te na fé e segue adiante. A humanidade imperfeita e sofredora nem sempre corresponde às expectativas do mais alto, deixando-se levar pela sombra. O Pai, porém, não altera o seu divino amor, oferecendo ao homem a cada dia a oportunidade de renovar-se por dentro, apoiando-se na fé para seguir adiante rumo à felicidade integral. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Os que vieram pela primeira vez, sejam todos abraçados nessa noite, onde aqui, dentro desta casa, só tem amor. Quando Deus, querido Deus, estamos aqui mais uma vez, nesta casa, com o coração cheio de gratidão, agradecendo pelo dom da vida e por mais um dia. Obrigado pela luz do sol que nos aquece, pela chuva que nutriu a terra e pelo ar que respiramos.
pela saúde que nos permitiu enfrentar os desafios e por cada amanhecer. Obrigado pela nossa família e amigos que nos amam e apoiam. Obrigado por todas as bênçãos. Peço que continuemos a sentir Tua presença, Senhor, em todos os momentos, guiando nossos passos e iluminando os nossos caminhos. Obrigado a todos, Senhor Jesus, por este momento onde a Tua presença se faz aqui junto a nós e a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Muito obrigado. E com esta prece, Senhor, te pedimos humildemente a permissão para dar por aberto os trabalhos doutrinários da noite de hoje, dizendo que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos para os trabalhos da noite de hoje. Sintam-se todos abraçados, envolvidos pelo o clima fraterno e aconchegante desta casa. Hoje, todos nós, num belo dia, entramos nessa grande escola terrena. Nós entramos pela porta da frente para viver nossas lições, provas, expiações, experiências das mais variadas, buscar treinar os sentimentos, buscando a felicidade suprema, a sabedoria e a paz de espírito. Então todos nós entramos pela porta da frente e só podemos voltar para casa ao final do ano letivo, aí sermos recebidos pelos nossos amigos espirituais que ficaram lá, torcendo por nós, pelo nosso sucesso e por termos vencido as provas da vida. Então, essa é a regra. Em via de regra, é isso. Só que muitas vezes, por vaidade exacerbada, pelo ódio no coração, às vezes jogamos os colegas de sala de aula pela janela. O correto é sair pela porta da frente ao final do ano letivo. Só que muitas vezes pegamos nosso colega de sala de aula e jogamos pela janela. É o que chamamos de assassinato. É matar alguém, é cortar as possibilidades das provas que aquele companheiro teria pela frente. Em outros casos, por motivos que variam ao infinito, questões psicológicas, biológicas, sociais, econômicas, culturais, por vários motivos. Muitas vezes somos nós que pulamos pela janela e não saímos pela porta da frente. É o que chamamos de suicídio. Ou seja, eu não aguardei o fim dos trabalhos. Eu pulei pela janela e abandonei a grande escola terrena. Então ali eu abri mão das experiências importantes que me fariam feliz, queriam me deixar em paz, em busca da minha felicidade. Pois muitas das lições que eu abandonei foram lições planejadas, às vezes com a minha presença, para quitar débitos do passado. E eu abri mão de tudo pulando pela janela. Então, nosso corpo físico é material emprestado por Deus para as lições, as experiências necessárias dessa grande escola. Ela tem um prazo de validade. A energia tem um prazo de validade. Então, nós não podemos interromper tudo isso ao bel prazer, sem causar sérios danos e sem ter algo grave a ser reparado também. Então, o suicídio é um sério caso de morte no Brasil e no mundo. É um caso muito sério de saúde pública também. É uma morte diferente, porque é uma morte que silencia, é uma morte envolta de tabus, vergonha, condenação. As religiões nunca souberam lidar muito com esse caso, com o suicídio. É sempre uma visão condenatória,
nunca foi uma visão muito espiritualizada. Então nós temos que tirar o suicídio lá das sombras, trazer as claras para melhor esclarecer. Historicamente, o suicídio sempre esteve presente na sociedade humana, desde épocas remotas. Em cada época, em cada sociedade, ela foi adquirindo um aspecto diferente, às vezes com admiração, às vezes com hostilidade, às vezes com condenação, às vezes com superstição. Então depende da época e do agrupamento social. Na Grécia Antiga, só se poderia cometer suicídio com a aprovação do Estado. Na Roma Antiga, o Senado julgava o desejo de alguém de cometer suicídio. Só os senhores poderiam cometer suicídio. O escravo não, porque ele pertencia a alguém, a vida não era dele, ele não podia cometer suicídio. Então são coisas estranhas. Na igreja, no princípio da igreja, não era muito bem certa a situação do suicídio. Os primeiros cristãos, os que viviam naquele vale de lágrimas, de sofrimento, tudo era difícil, eles buscavam no suicídio um atalho para o paraíso prometido por Jesus. Só bem mais tarde, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são os pais dos dogmas da igreja, é que definiram o suicídio como algo pecaminoso, algo mau que deve ser condenado, inclusive com punições para o corpo daquele que cometeu suicídio e para a família também, proibindo as honras fúnebres como forma de punição. Então a proibição teve o seu valor, sim, pois muitas pessoas deixaram de cometer por conta da punição, porque era mal, porque era condenável, mas nunca esclareceu. Jogava um véu da ignorância sobre o tema. Então, muito longe, de ser um tema atual, suicídio é coisa antiga. Ele vem, inclusive, aumentando os casos, e principalmente entre pessoas jovens. No Brasil, são mais de 16 mil casos por ano. Em todo o mundo, num site ligado à OMS, ele fala em um caso a cada 40 segundos. Significa que ao final dessa exposição, muitas pessoas pularam pela janela e fugiram da escola terrena. Em todos os povos, cidade grande, pequena, vilarejos, aldeias indígenas, ninguém está livre desse mal, dessa doença. Então é um problema muito sério de saúde pública, sim, que deve ser tratado com todas as ciências conhecidas pelo homem. Sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras. A igreja, a escola, a família, todos devem estar envolvidos para combater este mal. O número de suicídios ele é maior entre os homens. Mas quando se fala em tentativas, o número de mulheres ele é muito maior. Pois os homens costumam usar métodos muito mais violentos e chegam aos finalmente. As mulheres costumam usar métodos mais brandos e não conseguem tirar a própria vida. Então, o suicídio ele não é um atentado contra Deus, porque ele sabe de tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabia que o aluno ia pular pela janela. Então esse atentado não é contra Deus, é contra a própria criatura. É um atentado contra a própria felicidade. É um atentado contra os amigos espirituais que planejaram aquela reencarnação. É um atentado contra os amigos encarnados também, que tanto incentivaram aquela pessoa. Uma ingratidão também quanto aos grandes pedagogos dessa escola terrena, os engenheiros da espiritualidade que planejaram tudo em mínimos detalhes, o corpo, a profissão, as relações, e de repente abandonamos tudo. No meio do caminho, por circunstâncias que valem o infinito, nós decidimos pular pela janela. É como se fosse um astronauta de um programa muito caro, como por exemplo o programa espacial para ir à Lua, lá dos anos 60. Tudo muito bem planejado, investimento altíssimo, 7 bilhões de dólares para cada lançamento, um treinamento gigantesco, e no meio do caminho o astronauta diz: eu não quero mais ir. Lá no meio do caminho entre a Terra e a Lua, estou me sentindo tão só, quero voltar para casa. Ele não vai ser recebido com as glórias da missão cumprida.
Ele vai receber até com uma certa decepção, pois foi uma tarefa abandonada. E tudo daria certinho, pois foi tudo muito bem planejado. Mas o problema é a nossa falta de fé. Falta de fé causa medo, e aí eu desisto. Então essa desistência da escola, ela pode acontecer por livre-arbítrio do indivíduo, por influência dos obsessores também, ou por indução de terceiros. Mas a responsabilidade é sempre daquele que decidiu pular a janela, aquele que decidiu puxar o gatilho. A responsabilidade é sempre do próprio indivíduo. É claro que a influência dos desencarnados, ela é indiscutível. Talvez na maioria dos casos, de fato, os desencarnados obsessores estavam envolvidos também. Mas a decisão é sempre do próprio indivíduo. O Código Penal brasileiro, inclusive, prevê punição para aquele que induz alguém a cometer suicídio. E lá na espiritualidade, aquele que induz, encarnado ou desencarnado, responde por assassinato, responde por homicídio, porque ele envolveu, ele incentivou aquela criatura a voltar para casa mais cedo. E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que participar das operações de resgate daquela criatura. Tudo que vier de acontecer de mal àquele indivíduo que fugiu da escola pelo suicídio, todos aqueles que incentivaram vão ter que responder junto depois. Então, por isso, nós vemos hoje muitas pessoas que se sentem ligadas a certas pessoas difíceis, mesmo que tentem se livrar, não conseguem, muito provavelmente, num passado distante, estavam envolvidas nisso. Incentivaram aquela criatura a fazer alguma coisa má. Então, estão resgatando junto hoje. Tem que ajudar a levantar aquele que eu ajudei a cair. As responsabilidades e as consequências desse ato variam infinito, não são iguais. Nós também não somos iguais. Porque só quem sente a dor sabe o tamanho daquela dor. Só quem já viveu a depressão ou conviveu com alguém com depressão profunda sabe o valor da depressão, sabe a aflição da depressão. Depende também do nível de consciência dos envolvidos também. Então, nem sempre aquele que foge da escola terrena queria de fato apagar a sua existência, queria morrer ou deixar de existir. Por exemplo, um atentado suicida. Ele não queria morrer, ele queria atender o chamado de um Deus, de uma divindade. Aqueles que perdiam batalhas e uma saída honrosa era cometer suicídio, como faziam os antigos samurais, ou os daimyos, que eram os senhores dos samurais. Quando ele era derrotado, ele cometia um suicídio, que era até uma coisa cheia de honrarias, né, de cerimônias. Aquele indivíduo que pula de um edifício em chamas, ele não quer morrer. Ele está pulando sabendo que vai morrer, mas ele queria ficar vivo. Então também não é um suicídio. Os kamikazes também, que atiravam seus aviões nos alvos inimigos, não queriam morrer, mas atendiam um chamado do seu imperador. Então eles queriam viver, mas fizeram por missão, por obrigação, por pressão ou por medo. Ou muitas vezes um ato de coragem, a coragem da fé. Como, por exemplo, os cristãos, lá do princípio, eles entravam na arena romana, no circo romano, cantando hosanas ao Senhor, cantando hosanas a Jesus, sabendo que seriam sacrificados, mas que talvez fossem poupados se negassem Jesus. Mas não negaram, preferiram a coragem da fé de dar testemunhos de Jesus. Um outro exemplo de coragem da fé seriam as testemunhas de Jeová. Lá na Alemanha nazista, eles também foram perseguidos e exterminados. E eu me pergunto, mas por que testemunha de Jeová? O que eles têm a ver com essa história? É porque Hitler se sentia um Deus, uma divindade. Ele conseguiu sair ileso de 2 atentados à sua vida. Então eu sou uma divindade, por isso eu não morri. Se eu sou Deus, não existe outro Deus aqui no Terceiro Reich, somente eu. E as testemunhas de Jeová foram os únicos que não negaram Jeová. As outras religiões fizeram um acordo. Eles não, o nosso Deus é Jeová. Então são exterminados assim. Isso é coragem da fé. Eles não são suicidas,
porque se negasse, seriam poupados, mas não. Jeová é nosso Deus. Coragem da fé. Mas há, claro, aqueles que de fato querem fugir da vida, aqueles que desejam realmente abandonar e pular pela janela. Muitas vezes foi falta de fé, falta de que todas as aflições são temporárias, são passageiras. Não acredita em dias melhores, não tem fé no futuro, então fica sem esperança. Então ele quer fugir, porque não resta mais nada. No livro Ideias e Ilustrações de Hilário Silva, na psicografia de Chico Xavier, ele conta a história de Francisco Teodoro. Ele era um próspero e grande industrial. Lá por 1914, houve uma grande crise financeira. Ele tomou dinheiro emprestado, mas não conseguiu pagar. Então estava sendo difamado como negociante desonesto e não suportou o vexame público. Então cometeu suicídio. E 30 anos depois, no mundo espiritual, ele solicitou vir até a Terra, até o orbe da Terra, para visitar as ruínas das suas antigas indústrias. E quando chegou, ficou surpreso. Aquilo era um grande império de tecidos, uma fábrica de tecidos. E o amigo espiritual que o acompanhava disse: 5 dias depois que você cometeu o suicídio, todo o estoque de tecido de suas fábricas foram vendidos por um valor 4 vezes maior que o valor da dívida que você tomou. A dívida que o levou a cometer o suicídio. Então, na vida, muitas vezes, é necessário aguardar dias, semanas, meses, anos para a solução de um problema. Mas uma coisa é comum: todos os problemas têm solução. Todos são passageiros. Então, o que nós temos que ter é saber esperar. Pois, pior que sejam as dores físicas ou morais, todas terão fim. Então, para isso, fé em Deus, fé no futuro, fé em dias melhores. Muitos pulam pela janela por conta de esgotamento nervoso, excesso de trabalho, aquela autocobrança de ser muito eficiente, vida moderna, vida corrida. Então nós temos sim que buscar momentos agradáveis, momentos bons, junto à família, junto a pessoas que nós amamos. Criar esses momentos para superar essa correria da vida. Porque não vale a pena mergulhar tão fundo em coisas da vida passageira que não estarão conosco para sempre. Então a gente mergulha muito numa coisa passageira e deixa de lado aquilo que é eterno. Isso causa sim o esgotamento na criatura. Ou o orgulho ferido, a vergonha, o vexame público. Por exemplo, os políticos japoneses, depois que são apanhados em corrupção, para se livrar da desonra, cometem suicídio, como se fosse algo institucional. Nós não temos que provar nada para ninguém. Eu não dependo da aprovação de alguém sobre o que eu faço. Porque as pessoas que nós tanto nos preocupamos com o julgamento que fazem a nosso respeito, não estarão do nosso lado no dia que eu estiver julgando a minha consciência. No dia que encerrar o ano letivo e que eu voltar para a casa espiritual, eu vou julgar a minha consciência de tudo que eu fiz. E essas pessoas que eu tanto me preocupei não estarão do meu lado. Estarei somente eu e a minha consciência. Ou então desgostos íntimos. Ou seja, não é a vida que eu planejei. A gente planeja uma coisa, a vida saiu outra, a vida não é o que eu quero, eu estou cheio de desgostos. O planejamento real da vida é o planejamento espiritual, porque aquele é eterno. Nós temos sim que trabalhar, estudar, empreender se for possível, mas a vida não é um morango. Ninguém vem para o mundo para navegar em águas brandas. Não, é de trabalho sim. Nem tudo vai sair como nós planejamos. Na verdade, quase nada sai como nós planejamos ou como nós queremos. Também por tédio. Pessoas fogem do mundo por tédio. Ou seja, a saciedade, como está lá no livro dos Espíritos. Não tenho ambição para mais nada. Não falta mais nada, eu já tenho tudo, não tenho nenhuma ambição. Não tem mais nada, então eu pulo pela janela. É a saciedade. Então a total falta de ambição também é um problema. Ou por loucura, provocada por drogas, obsessão, paixões de todo tipo. Contra esse mal é orar e vigiar.
vigiar que tipo de pensamento, que tipo de desejos e vontades rondam a minha mente, para vencer essa loucura. Pois quando a criatura se recupera no mundo espiritual, depois de cometer o suicídio, depois de pular pela janela, ela se arrepende. Se arrepende porque ela sabe que Deus sempre deu todas as forças necessárias para resistir às aflições da vida, aflições passageiras. Porque lá no fundinho tem aquela voz que diz: olha, depois dessa tempestade vem a bonança. Mas por que eu não dei ouvidos a essa voz íntima? Por vaidade. Então eu não vi a voz do coração, eu preferi abandonar. Então, não é sempre a destruição violenta do corpo que será considerado suicídio, não. Nem sempre será somente isso. Porque os excessos, drogas, alimentos, a conduta vão desgastar o meu corpo físico, que é muito frágil. Nosso vaso físico ele é super frágil. Também equivaleria a um suicídio. Eu não quero morrer, é verdade, é diferente. Mas se eu estou desgastando o corpo indevidamente, a consciência vai cobrar isso no futuro também. Dirigir embriagado, desrespeitar normas de segurança, atividades radicais, arriscadas, treinamentos excessivos, desgastam o corpo também. E eu responderei no futuro também por isso. Então, quando as energias que mantêm o corpo funcionando se desgastam com o tempo, vão se esvairindo, um dia o corpo desliga, ele vai apagar. Então, os trabalhadores do mundo espiritual vão desplugar o nosso corpo físico do corpo espiritual. Vão desligar, vão desplugar. Isso é o normal. Essa é a rotina que acontece quando a energia se acaba. Por exemplo, durante o sono, o sonho, há uma emancipação da alma, nós nos afastamos do corpo, mas as ligações continuam. O cordão que liga o espírito ao perispírito, o corpo espiritual ao corpo físico, está ali, ele continua. Os desencarnados não têm, não estão mais ligados ao corpo físico. Mas quando o indivíduo pula pela janela, é diferente. Não foram desligados os cordões que ligam o corpo espiritual do corpo físico. Ele simplesmente rompeu, ele quebrou a corda. É diferente. Lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ela fala que é um grupo de espíritos que estavam lá, de espíritos que cometeram suicídio, que se juntaram por afinidade de aflições. Todos eles tinham pendurado na nuca um cordão prateado, todo arrebentado, estraçalhado, que era o cordão que ligava ao corpo físico. Eles não foram desligados. E o problema é que aquele cordão tinha todas as sensações de um corpo que não existia mais. Então, estavam lá desencarnados, mas sentindo um corpo que já não existia mais, ou um corpo que estava se desfazendo, causando aflições também. Então, há uma diferença entre romper um cabo e desplugar um cabo. Ao pular pela janela, é isso que eu estou fazendo. Estou cortando uma ligação. E essa aflição ela não é castigo, não, gente. Do jeito que Deus não castiga ninguém. Isso é uma lei natural. As leis naturais são imutáveis e perfeitas. Como, por exemplo, o fogo queima e sempre vai queimar. Isso é uma lei. Não tem como fugir disso. Então, isso não é castigo, essas aflições. São possibilidades de reajustes. E também dificuldades em conseguir novas reencarnações também. Como, por exemplo, no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz fala do caso de Júlio, que teve 2 tentativas de suicídio no passado e agora 2 tentativas de reencarnação frustradas também, que não deram certo, por conta de ter rompido o cabo que ligava o corpo ao perispírito. E no livro Vidas de Chico, ele fala também de uma mãe que levou uma filha de 5 anos com síndrome de Down, e Chico falou, e ela perguntou: por que, Chico, da minha filha estar assim? É que ela pulou de cabeça de um edifício na reencarnação passada. Uma outra mãe trouxe um menino e perguntou para o Chico: Chico, ele não consegue guardar mais de que 5 minutos qualquer informação, ele esquece de tudo. É que no passado ele deu um tiro na cabeça também. Então, há sérios danos no corpo espiritual, esses atos que atentam contra o nosso físico. E lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, num texto de Lacordaire, ele diz que, onde Jesus diz que Deus nunca deu fardos pesados para ombros fracos. Inclusive diz que Deus só cobra 10% das nossas faltas. Então, por que boa parte das pessoas que pularam pela janela dizem que o fizeram por não suportar os fardos da vida?
Bom, as necessidades naturais, aquelas lições que foram de fato planejadas no mundo espiritual, das quais muitas vezes nós tivemos presentes nesse planejamento, não são fardos pesados. E nunca foram. O problema é que quando entramos na escola terrena, nós por invigilância, nos deixamos envolver com todas as misérias e mazelas da sociedade. Então, por vaidade, por orgulho, por inveja, por violência, nós aumentamos as necessidades, nós aumentamos o peso do fardo. A nossa falta de noção do necessário aumenta esse fardo também e tira a nossa paz, porque nós nunca estamos satisfeitos. Quantas decisões nós já tomamos impulsionados mais por vaidades do que por necessidade? Nós criamos necessidades, sim, desnecessárias, que aumentam esse peso. Na velha pergunta, é melhor ser feliz ou é melhor ter razão? Quase sempre escolhemos ter razão. Mas quem escolhe ter razão vai criar necessidades desnecessárias e vai aumentar o peso também do fardo. Quando alguém comete um crime, ela pode passar alguns anos num presídio. Isso não estava planejado para ninguém. Cometer crime, presídio, não estava no planejamento de ninguém. O crime foi coisa minha. Então foi um fardo que eu criei e que não estava planejado. Um casamento planejado. Foi planejado para treinar os sentimentos, treinar a resignação, a paciência. Mas por vaidade a gente transforma, às vezes, o casamento no inferno. Aí separam, aí vão ver solitários. E solitário pode ser um fardo. Na revista Galileu, tem uma publicação que diz que 64% dos homens que cometeram suicídio eram solteiros, viúvos ou separados. E uma vez uma amiga me disse o seguinte: Dionei, eu já salvei 2 vezes o meu marido do suicídio. Ele estava lá nos finalmente de cometer o ato e ela o salvou. Se ele fosse um solitário, seria mais um na estatística. Então nós não temos que abrir mão de buscar conforto material. Não, nós temos que fazer isso sim, mas ter sempre em mente que a vida é simples, o fardo é mais leve. É muito verdadeiro quando se diz que o menos é mais. O menos, o fardo é menor, eu vou mais longe, eu vou mais feliz também. Então nós ficaremos apenas com o fardo planejado ou fardo leve, se eu não criasse coisas desnecessárias. Então, se eu quero um mundo justo, um mundo mais feliz, sem egoísmo, sem vaidades desnecessárias, para que as pessoas não precisassem pular pela janela e abandonar o mundo, eu não tenho que esperar o mundo mudar. O mundo não vai mudar. O indivíduo é que deve mudar o seu interior. O mundo externo não muda. O que muda é o mundo interno. O meu mundo é que deve ser um mundo justo, de paz, sem necessidades desnecessárias. Lá no livro Coração e Luz, de Chico Xavier, ditado por Maria Dolores, ela diz que quando Jesus ressuscitou, quando ele saiu do túmulo, ele foi encontrado por Maria. Ela perguntou: Senhor, onde estivestes? Ele respondeu: Maria, eu ainda não subi ao alto. Eu nem sequer me elevei um palmo na direção da luz do firmamento. Ao invés disso, ao invés de ir ao alto, aos esplendores divinos, eu desci aos reinos inferiores. Porque quando eu despertei do túmulo, eu senti a aflição de alguém que eu muito amei e que ainda amo. Eu sentia que esse alguém muito amado, esse companheiro, vivia numa tristeza muito profunda. Então eu desci até a sombra, até o abismo, para a grande procura desse companheiro. E ao reencontrá-lo, amargurado a ponto de nem sequer me reconhecer, eu consegui afagá-lo. E pouco a pouco eu consegui fazê-lo adormecer em paz. Então era de Judas que Jesus estava falando. Pois Judas cometeu suicídio quando soube que Jesus foi crucificado. Não suportou o remorso, o peso da culpa e cometeu suicídio. Judas já recuperado há muito tempo, teve muitas reencarnações. Segundo Chico Xavier, a sua última passagem na face da terra foi na figura de Joana d'Arc. E hoje habita esferas mais elevadas. Como disse Jesus, nenhuma das ovelhas de meu Pai
se perderá. Então, apesar das modernidades do mundo, das tecnologias, nós podemos, volta e meia, voltar a mente para aquele ambiente romântico da antiga Galileia e poética também, e ouvir o som de Jesus, quando falava aos corações, para incutir coragem, esperança e bom ânimo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará pelas trevas. No site da CNN, uma vez lá acessando esse site, lá embaixo tinha uma tirinha que dizia o seguinte: o Vale dos Suicidas, divulgado pelos espíritas, aflige as famílias em luto. Ainda bem que estava escrito divulgado pelos espíritas e não pelo espiritismo, pois o espiritismo é consolador. O espiritismo fala de consequências morais. Eu respondo pelo que eu fiz, é óbvio. Mas sofrimento não é uma regra no universo. A dor não é uma regra, é uma exceção. O sofrimento é uma exceção. A doença é uma exceção. A saúde é a regra. A escuridão é uma exceção. A luz é a regra. Então o espiritismo é sempre consolador. Os espíritas nem sempre. Alguém lê uma obra de algum autor contando o caso de alguém que se suicidou e as pessoas tomam aquilo como se fosse a voz do espiritismo. Mas não é assim. Ivone Pereira, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda e outros publicaram obras contando casos de pessoas que cometeram suicídio e que por afinidade se encontraram com outros lá no mundo espiritual por questões de afinidade. Mas isso não é um padrão. Os nascimentos, as reencarnações não são iguais. Os desencarnes não são iguais, porque nós somos diferentes. Os suicídios também não são iguais, porque somos diferentes. Então não existe um padrão. Então antes de alguém sair por aí falando em sofrimentos e desgraças dos suicidas, primeiro diga que Deus é bom, diga que Deus é Pai, diga que Ele ama a todos e que Ele não castiga ninguém. Antes de falar em sofrimento, diga que Jesus é nosso irmão querido de todas as horas e compreende nossas fraquezas. Então, quando vier na mente aquele pensamento de alguém que cometeu suicídio, algum conhecido ou desconhecido, não venha com esse pensamento de dor e sofrimento. Venha com a imagem de Judas, sendo acariciado, afagado por Jesus. Então essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço a todos e boa semana, viu? Primeiro quero pedir desculpa. Tem que abaixar aqui. Eu aqui peço desculpas por ter baixado o microfone. Quero pedir desculpa ao nosso querido amigo, né? Trabalhador da nossa casa, que está sempre conosco, por não ter mencionado o nome dele no início da palestra. Todo mundo me conhece. E então, após esclarecimentos aí dado pelo nosso irmão, queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, com a presença dos nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado. Pedimos também a tua proteção mais uma vez. E agradecendo também sermos instrumentos, né? Para que possamos ser instrumentos de muita paz, de amor, de bondade, refletindo a tua luz no mundo, Senhor. E assim, com esta prece, queremos agradecer e te pedir, Senhor, que tenhamos muita luz na semana que está por começar e que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, pedimos a permissão para dar por encerrado os primeiros trabalhos da noite de hoje, nos preparando para o passe. Que assim seja.